podcast com conteúdo de qualidade para você que é ou não da área da saúde. Eu sou César, acadêmico de medicina da 4ª etapa da Faculdade de Saúde e Ecologia Humana de Vespasiano. Esse podcast faz parte de um projeto de extensão produzido e desenvolvido por acadêmicos de medicina. E hoje, como primeiro episódio, iremos falar de um tema muito relevante divulgado nos últimos meses, que é a chamada varíola dos macacos, ou monkeypox. Para isso, contamos com um infectologista, um especialista que tem propriedade para falar sobre o assunto. O nosso convidado é o Dr. Unai Tupinambás. E hoje estamos aqui com um entrevistado que é o Dr. Unai, que é graduado pelo FMG, mestre e doutor em infectologia e medicina tropical, foi coordenador de residência médica de infectologia dos hospitais da Clínica e chefe do serviço de infectologia de HC entre os anos de 2011 e 2013. Atualmente conduz estudo para avaliação de complicações infecciosas em pessoas vivendo com HIV, é membro do Comitê de Enfrentamento de Covid-19 no FMG e da Prefeitura de Belo Horizonte. Bom dia, doutor Unai. Bom dia a todos e todas. Tudo jóia? E hoje a gente vai falar um pouco sobre o monkeypox, que foi falado aí nos últimos meses, né, e que está gerando muita dúvida na população mesmo. E diante disso, os 6 países com maior número de casos confirmados globalmente são, em primeiro lugar, os Estados Unidos, e em segundo lugar, o Brasil, Estados Unidos com 26 mil pessoas, e em segundo lugar, o Brasil com 8 mil pessoas, seguida aí pela Espanha, França, Reino Unido e Alemanha. E as notificações registradas nesses países correspondem a 75% dos casos notificados globalmente. No Brasil, a gente tem 8.464 no último boletim epidemiológico, no mês de outubro, e ainda tem 5 mil casos suspeitos. Como que surgiu o monkeypox? Então, vamos lá. Então, o monkeypox é o varíola do macaco. Deixar bem claro que a OMS está querendo mudar esse nome, né? Ainda não tem um nome definido. A gente poderia falar de monkeypox muito por conta disso, né? De evitar problemas que teve, por exemplo, na febre amarela, quando vários macacos foram mortos achando que eles eram culpados. Enfim, então esse nome é inadequado porque, na verdade, ela foi descrita pela primeira vez em macacos que estavam no laboratório na Dinamarca, em 57, na década de 50 do século passado. Foram isolados nesses animais, daí era muito parecido com o vírus da varíola, aquela varíola humana, daí então chamou de monkeypox. Lembrando também que o macaco ele é igualzinho ao ser humano, ele é uma vítima da infecção, vamos dizer assim. Ele é um hospedeiro né, ele é um hospedeiro intermediário, vamos dizer assim. O reservatório natural, a gente não sabe quais são os animais. Há uma suspeita que o reservatório natural do vírus da monkeypox seja os roedores, uma série de roedores espalhados, né, em todos os continentes. Então, daí, essa doença, voltando, ela já existia na África, principalmente na África, no subsaariana, ali na Nigéria, República Democrática do Congo. Ela tinha um perfil diferente, ela afetava mais crianças, né, muitas crianças com a varíola dos macacos, o monkeypox, né, e ela sempre foi endêmica. Havia um aumento de casos nos últimos anos, nas últimas décadas, desde a década de 80, quando pararam as vacinas contra a varíola, veio aumentando esse número de casos. Tínhamos casos isolados, né, no continente europeu e também nos Estados Unidos. E agora surgiu esse surto, essa nova pandemia que espalhou fora do continente africano. Joia. A OMS, ela define ali uma outra varíola, né? Uma varíola mais antiga que surgiu aí, tem mais de 3 mil anos, né? Que é uma doença ali que foi muito causa de mortalidade, teve vários problemas com a humanidade, né? Que é um tipo de doença que chamava de smallpox, né? Que é a varíola também, que é o termo em inglês. Então, quais que são essas principais diferenças, assim, mais específicas entre essa antiga varíola e essa varíola do macaco que a gente tem hoje? Então, como você bem disse, essa varíola, antiga varíola, que matou milhares e milhões de pessoas ao longo das décadas, ao longo de séculos, na verdade, ela foi contida com a vacina.
Era uma doença muito mais agressiva, causava várias lesões de pele, podia dar lesões do sistema nervoso central, no pulmão, no coração daquelas pessoas. E com o advento da vacina, com a erradicação da vacina e da doença pela vacina, né, essa doença desapareceu. A gente não tem mais casos de varíola, aquela varíola clássica. A OMS decretou, né, os últimos casos de varíola foi no final da década de 70, início da década de 80. A vacinação para, né, não é necessidade mais de vacinar. Então, as pessoas que nasceram depois dos anos 80, 1980, elas não tomaram a vacina. Quem tomou vacina antes dos anos 80, aí só, né, ilustrar, um dado importante, a vacina tem uma proteção, né, uma proteção pequena contra as formas da monkeypox. A vacina da varíola protege contra a monkeypox. Então, a grande maioria das pessoas que estão com a varíola hoje são pessoas mais jovens que não tomaram a vacina. Essa varíola do macaco, como que ela se desenvolve assim, no nosso organismo? O que ela causa? Quais são os problemas que traz? Então, vamos falar o seguinte, então, a varíola do macaco tem são quase duas doenças, vamos dizer assim. Tem a varíola do macaco clássica, que eu vou falar aquela que acomete, né, que sempre teve no continente africano, que afetava mais crianças, né, mais crianças daquela região, que essas crianças tinham contato com animais silvestres. Essa é a varíola clássica, que elas vão disseminada no corpo, às vezes com problema no coração, problema no sistema nervoso central também. Essa é a varíola clássica, que nessa faixa etária. E tem essa varíola desse momento atual, o monkeypox desse momento atual, que acomete mais homens jovens, homens que fazem sexo com homens gays. As lesões, elas são mais circunscritas na região da anogenital, tem poucas lesões disseminadas e tem muita associação com o HIV também. Então, a gente acredita que são quase que duas doenças diferentes, né? A varíola monkeypox clássica e a monkeypox atual. Parece que a evolução é diferente. E a evolução dessa monkeypox atual, que acomete está tendo esse surto mundial, essa pandemia mundial, ela tem uma característica, ela tem uma letalidade menor do que aquela varíola dos macacos, a monkeypox clássica das crianças. Quanto a essa varíola dos monkeypox na África, ela tem uma mortalidade varia de 10% a 40%, dependendo qual clado que qual cepa do vírus. Aqui a gente tem uma mortalidade menor que 1%. Então, são duas quase com o mesmo vírus, mas com evoluções diferentes. Perfeito. Assim, a gente tem muita preocupação, né, a população de maneira geral, sobre os problemas que pode vir, as sequelas, os efeitos a longo prazo. Essa varíola de agora, ela tem esses efeitos assim, que pode causar morte, como você falou, mas pode gerar sequelas graves também? Então, felizmente, parece que esse surto atual que está acontecendo fora da África, ela tem uma letalidade muito baixa e deixa pouca sequela. Né? A gente tem visto as pessoas que estão evoluindo para o óbito, infelizmente tivemos alguns óbitos, no Brasil acho que são 8 óbitos, são pessoas que tinham uma comorbidade, tinham uma infecção, por exemplo, viviam com HIV, tinham um CD4 muito baixo, então a lesão realmente foi disseminada, parecendo muito com aquelas lesões da varíola clássica na África, né, que a gente vê mais em crianças. Então, assim, tirando essas pessoas que têm uma imunodeficiência mais grave, as pessoas que vivem com HIV e têm uma contagem de linfócito CD4 muito baixa, tirando essas pessoas, a possibilidade de sequela e de óbito nas outras pessoas é muito pequena, felizmente. Perfeito. Essa varíola aí, então é importante que as pessoas que têm essa imunidade comprometida vá buscar o médico, né? Isso é sempre importante nessa situação. E a gente está, assim, querendo saber um pouco sobre esse meio de transmissão. O senhor começou a falar, como é que ele se transmite, como que a pessoa contrai a doença? Então, vamos lá. Então, a transmissão do monkeypox, nesse cenário atual, é contato íntimo via aérea, né? Diferente da Covid, que pode ser aerosóis, né, que o vírus da Covid pode viajar mais de metros, né? No caso da varíola do monkeypox, contato só com fomites, ou então superfícies contaminadas. E tem que ser um contato muito íntimo também, muito tempo fechado, né, naquele ambiente, ou então contato familiar, por exemplo. Então é muito raro um contato no ambiente de trabalho, no transporte público, né? E esse é um dos mecanismos de transmissão. E o outro mecanismo que a gente acha que talvez é o mais importante é contato íntimo mesmo, pele a pele, né? A gente tem visto esses casos, todos esses casos a gente tem notificado no mundo inteiro, tem muita relação com a atividade sexual. Então, a gente acha que uma lesão bolhosa, né? Já falando um pouco da clínica da varíola, que é a lesão, que é uma bolha, em contato com pele a pele,
pode ser transmitido com mais eficácia. Então, ou seja, na transmissão da varíola dos macacos, /monkeypox, ela se dá através de contato íntimo ou então através de superfícies contaminadas, mas aí eu falo, só mesmo em ambiente hospitalar ou ambiente doméstico com a pessoa que está com monkeypox. Perfeito. Esse é um dado importante que o senhor está trazendo para a gente, porque nesse boletim epidemiológico fala que, quanto ao comportamento sexual, os casos confirmados dessas pessoas que são homossexuais, a gente observa em 93 que declaram como homossexuais ou que fazem sexo com homem. E isso é uma coisa que a gente quer tirar essa dúvida da população, né? Tem uma explicação aí científica aí para esse caso aí dos casos homossexuais, ou é mais esse meio de transmissão, igual você começou a falar aí, de bolhas, né, que fazem nas relações sexuais? Então, vamos lá. É importante deixar claro que todos nós estamos, né, vulneráveis diante da monkeypox. Todos nós. Não só que a população que se autodeclara HSH, gay, homens que fazem sexo com homens. Veja, o que chama atenção é que essa população sempre teve um cuidado maior com a saúde. Então, eles procuram mais o serviço de saúde. E como é uma lesão que, como eu falei anteriormente, que nessa característica desse surto agora, ela aparece na região anogenital, eles procuram o sistema de saúde e o diagnóstico é feito mais precocemente, né, com mais facilidade, vamos dizer assim. Mas todos nós estamos suscetíveis. E esse vírus apareceu em grandes eventos, né, na Europa, nas festas, no verão do europeu do ano passado, aquelas festas, né, de festivais de rock, festivais de música, onde as pessoas tiravam a camisa, se abraçavam, eventualmente tinham relações sexuais, né, e aí teve contato com pele a pele. Na verdade, esse vírus já vinha circulando há mais tempo, e esses eventos no verão europeu e também no norte-americano propiciaram que esse vírus se espalhasse naquela população que frequentava aquele ambiente. Portanto, né, essa população, que é HSH gay, ela estava frequentando esse ambiente, então ela foi vitimada, vamos dizer assim, mais inicialmente. Mas deixar bem claro, né, que a gente não pode repetir o erro do HIV nos anos 80. Nos anos 80, falaram que o HIV era só cometia HSH, gay e tudo mais, né, e viu no que deu. Né, o HIV ele comete qualquer um que tem relação sexual desprotegida. O monkeypox, mesma coisa. Né? Nesse momento, ele está nesse nicho de pessoas, mas se a gente não fizer um controle, não orientar a população, ele pode sair, né, desse grupo de pessoas, como você bem disse, HSH e gays. Então, lembrando, todos nós estamos suscetíveis à infecção por monkeypox. Nós temos que tomar cuidado, reduzir o número de parceiros sexuais, usar preservativo, enfim, e procurar assistência de saúde para descartar ou não que aquela lesão anogenital, na região genital, é ou não causado pelo vírus da monkeypox. Muito interessante a fala do senhor, né, da evolução da doença, da gente ver que a doença, que o HIV, deu um aprendizado enorme aí nesse cuidado, né, que também, como o senhor falou, foi de homossexuais. É importante ver como é que a ciência está evoluindo, né, a gente está progredindo nesse campo. E, assim, como exemplo da história mesmo, uma história um pouco mais recente, a gente, assim, depois da Covid-19, né, que foi essa pandemia em 2019 até 2022, e ainda tem aí restígio aí de transmissão, né, a população ficou um pouco com medo, preocupado com o surgimento de uma outra doença como essa. Então, diante disso, eu queria perguntar qual que é o potencial dessa varíola do macaco se tornar uma pandemia. Vamos precisar usar máscara? Vai ter que fazer isolamento novamente? Olha, provavelmente não. Né? Tem pouca chance dela virar, por exemplo, o que foi uma Covid-19. Pelo mecanismo de transmissão. A gente viu que ela transmite muito mal pela via aérea. Né? Ela só fomites, né, em contato mais próximo. Então, se não transmite no ambiente de trabalho, pouco provável no ambiente de trabalho, no transporte coletivo, por exemplo, em estabelecimentos comerciais. Ela pode se transmitir no ambiente hospitalar, dos trabalhadores da saúde que estão cuidando daquela pessoa, dentro de casa, ou na relação mais íntima, pele a pele. Pode ser relação sexual, ou então só a relação mais íntima mesmo, de contato com aquelas lesões. Então, pouco provável que vai ter essa crise pandêmica que nós tivemos com a Covid-19. É claro que nós temos que estar preparados para acolher as pessoas com suspeitas, fazer o diagnóstico, isolar aquelas pessoas com suspeitas e fazer o rastreamento dos seus contatos. Eu acho que, inclusive, parece, né, já tem algumas semanas que o número de casos novos semanais vem reduzindo no mundo inteiro. Isso é uma boa notícia. Eu não sabe se reduziu de fato ou se as pessoas pararam de procurar assistência de saúde.
Mas o fato é que parece realmente que tem uma redução de números novos de casos em todo o mundo. Como essa é uma doença assim que é antiga, né, mas agora já tem uma variante, tem uma diferença, né, as pessoas ali no início, elas começaram a se preocupar, principalmente as pessoas que têm animais domésticos em casa. Então essa infecção, ela pode acometer esses pets, essas pessoas que cuidam desses animais, pode ter esse acometimento? Então, essa é uma pergunta que a gente não sabe ainda quais são os animais reservatórios da infecção, que é um grande problema. A gente acredita que vai ter, talvez o cachorro, o gato, talvez possa ser que eles sejam reservatórios. A gente não sabe ainda. Né? Esse é o grande problema. Se nós identificarmos esses reservatórios, o controle vai ser menos difícil. Caso contrário, a gente vai, imagina, a gente vai ter sempre o reservatório do vírus que vai poder escapar desse reservatório e passar para os seres humanos, né? Então, essa é a grande preocupação. Tem um reservatório e não sabe qual que é e qual eficaz é a transmissão desse reservatório para o ser humano. Por isso que a gente acha que esse vírus ele vai ficar durante muito tempo, né? Ele não vai embora. Né? Ele vai ser mais uma condição infecciosa que nós vamos ter que dar conta para lidar, né, com a saúde da população global. Perfeito. A gente queria saber que agora que a pessoa que está com a varíola, que foi diagnosticada, né, o que ela faz? Tem algum tratamento? Os médicos já têm algum tratamento para essa varíola? A gente tem como intervir aí para melhorar a qualidade de vida dessa pessoa? Então, veja, após o diagnóstico, geralmente a evolução é muito benigna, tem uma lesão, às vezes, que o que a gente mais preocupa é a dor local, né? Pode ser uma lesão no pênis, pode ter uma dor peniana, uma dificuldade, por exemplo, para urinar. Se for uma lesão próximo do ânus, pode ter uma dificuldade para evacuar, com muita dor. Então, às vezes, quando você interna uma pessoa, é para tratar a dor apenas. Então, o tratamento é abordagem da dor, orientação de limpeza local, ficar isolado um tempo, durante o período de estado da doença. E tem alguns antivirais que a gente está usando, mas ainda tem dados são muito conflitos, são muito diferentes, né? Parece que o antiviral ele melhora alguns casos, não melhora outros. Tem o Cidofovir, tem Tecnovirate, tem alguns outros medicamentos que estão sendo utilizados, mas infelizmente até agora não tem um que faça grande diferença na evolução da doença, não. A gente tem vacinas que já estão sendo aplicadas, né? Principalmente no continente europeu, né? na Europa e nos Estados Unidos, não chegou no Brasil ainda. É uma vacina que foi desenvolvida para a varíola, mas que tem o efeito contra a varíola do macaco, aquela varíola humana, né, mas tem uma proteção parcial contra monkeypox. Então, o tratamento ele é muito sintomático, é a limpeza local, tratar da dor quando ocorrer, e orientações gerais, não usar nenhum medicamento, nenhum antibiótico, que não há indicação, geralmente, no acompanhamento dessas pessoas. E aproveitar dessa fala sua, né, para a gente falar um pouco da importância, né, da vacinação, né, igual a gente viu os números que diminuíram na Covid, né, então é muito importante a vacinação. Só lembrando, tá, pessoal que está nos ouvindo, né, a vacinação não está disponível ainda para todo mundo, não. Quando ela chegar no Brasil, vai ser disponibilizada para grupos específicos, sabe? Então, assim, não há necessidade da população geral se vacinar. Quando a vacina chegar, serão grupos específicos, né? Infelizmente, né, o governo comprou poucas doses, vai chegar, não sei se foi 100 mil doses, uma coisa assim, um quantitativo suficiente para fazer cobertura naquela população elegível para vacinação. Só deixando bem claro, não precisa de vacinar toda a população, como foi, por exemplo, na Covid-19. Perfeito. E, assim, aproveitando a deixa aí do sistema, né, de saúde, que você falou das compras da vacina, né, então como que o SUS, né, esse sistema público está se organizando, né, como é que ele está encaminhando esse paciente, como que ele está lidando com esses pacientes que estão contraindo a varíola do macaco? Então, veja, infelizmente, né, a gente viu nesses últimos 4 anos uma tentativa de destruição do SUS. Então, o SUS está muito lento, o Ministério da Saúde está muito lento no enfrentamento da pandemia. A gente tem, por exemplo, poucos locais que fazem o diagnóstico etiológico, né, faz o SUAB, né, a gente colhe e manda só, que elimina só a FUNED que faz. Tinha que ampliarmos essa rede de teste laboratorial, como foi para a Covid, por exemplo, né? Então, você vê que o Ministério está patinando nesse enfrentamento, né, não tem feito uma campanha de centralizar esses testes de diagnóstico. Então, eu acho que, a despeito disso, os trabalhadores e as trabalhadoras do SUS têm enfrentado essa pandemia como enfrentou a pandemia da Covid, né, com muita determinação, com muita garra. Né, eu vejo lá no Hospital das Clínicas, é um centro que a gente acolhe os pacientes para fazer o diagnóstico, a gente coleta o material ali, encaminha para a FUNED, demora
em torno de 5 a 7 dias, que é muito ruim, né? Quanto mais precoce for o diagnóstico, melhor, né? Então, a gente espera que, com essa mudança agora, o ano que vem, com o novo SUS, as pessoas possam, né, o novo ministro da Saúde ou ministro da Saúde possa enfrentar de forma mais certeira e mais assertiva esse outro grande problema, né, que é o monkeypox. Perfeito. E, doutor, agora estamos chegando ao final, né, da entrevista. Qual que foi esse aprendizado aí durante a varíola do macaco, ou quanto à pandemia da Covid também, na sua experiência, que você pode trazer e compartilhar para a gente? Então, em relação à pandemia do monkeypox, né, eu acho que a gente agora, nesse momento, a gente devia aumentar a sensibilidade do nosso diagnóstico. O que é? Qualquer pessoa que chega no nosso serviço, eu trabalho na área de infectologia, numa clínica que atende pessoas com HIV e outras ISTs, a gente atende todo mundo que tem uma queixa específica, uma lesão sugestiva, uma úlcera, uma bolha na região anogenital, a gente fazer o teste, ou seja, ampliar a nossa sensibilidade, né, do diagnóstico, para a gente saber como que está se comportando a doença. Só citando um exemplo, um caso que nós atendemos há uns 2 meses atrás, a pessoa tinha um quadro muito sugestivo de cancro mole, né? Era paciente nosso, já vinha na clínica há mais de 10 anos, ele nos procurou, né, de demanda espontânea, que tinha uma lesão no pênis, que parecia um cancro mole, e nós discutimos, quase que nós não pedíamos os exames para ele. Aí nós pedimos os exames, e qual foi a nossa surpresa? Veio positivo. Felizmente, a evolução em 1 semana estava cicatrizado, o paciente está muito bem, obrigado. Mas, assim, eu acho que nós temos que aumentar a nossa acessibilidade, né, neste momento agora, para a gente entender mais o comportamento do vírus da monkeypox, né? Em relação à Covid, o aprendizado foi assim, na verdade, foi a surpresa, não nem sei se foi surpresa, mas foi a postura dos trabalhadores da saúde do SUS, né? Todo mundo enfrentou na pandemia, se não fosse o SUS, né? Eu acho que a situação da Covid seria muito pior do que foi. Então, assim, eu queria, esse espaço aqui, agradecer, fazer uma homenagem ao Sistema Único de Saúde, né? Sem ele a gente estava com uma situação bem pior, e fazer homenagem a todos os trabalhadores e trabalhadoras do SUS que enfrentaram de forma muito determinada, muito corajosa, às vezes sem EPI, essa pandemia, que agora a gente está ainda tentando ficar livre dela, né? A gente, lembrando todo mundo que está nos ouvindo, a pandemia da Covid não acabou, né? Então, tomar alguns cuidados agora com essa nova variante, né, que é a Q1, que ela pode evadir a resposta imune, pode causar reinfecção, enfim. Então, assim, tomar mais cuidado, usar máscara em lugares fechados. Eu faço um apelo às pessoas a vacinarem com a dose de reforço. Quem não tomou a dose de reforço, que o faça imediatamente, e manter isso, né, manter esses cuidados, essa vigilância é importante, para a gente realmente colocar um fim, né, tentar colocar um fim nessa pandemia. Doutor, a gente agradece, né, muito a sua participação, todo esse conhecimento que você trouxe aqui para a gente, né? A gente queria deixar a mensagem aqui como projeto de extensão, como uma forma de divulgar, de passar a informação que a gente está aqui na acadêmico, né, aqui na faculdade, que a gente tem, e que a gente pode passar e modificar vidas, né, trazer esse conhecimento para a sociedade, para que ela possa mudar assim, a sua perspectiva com saúde, ela possa se cuidar, né? Agradeço muito a sua participação aqui, é um privilégio ter o senhor aqui como convidado, tá? A gente agradece muito, como primeiro episódio, isso é muito importante, tanto para fazer, como nós que elaboramos esse projeto, a gente agradece muito a sua participação aqui, viu, doutor? Muito obrigado, eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui, parabenizar a iniciativa de vocês, eu fico muito orgulhoso, com certeza fico muito orgulhosa também de vocês estar nessa frente aí. Parabéns e sigamos em frente. Isso aí. Gente, esse foi um podcast produzido pelo Projeto de Extensão Fala Médico, e a gente agradece você que ficou aqui até o final, e tenha um bom dia, tenha uma boa tarde, ou tenha uma boa noite, dependendo aí do dia ou do horário que você estiver ouvindo. Obrigado aí por nos ouvir até o final. Oi, gente, eu sou o João Carlos. Oi, gente, eu sou a Sara. E nós somos acadêmicos de medicina da FASEC, a Faculdade de Saúde e Ecologia Humana de Vespasiano, e você está no Eu Li Num Livro. E a gente vai falar um pouco sobre a literatura e a saúde. Relacionando um pouco os dois, né? E também utilizando temas que são muito frequentes e que apareceram muito no nosso dia a dia nesses dias. Conceitos como epidemia, pandemia e endemia que ficaram muito frequentes hoje, principalmente com todo o contexto que a gente está vivendo, né? Primeiro,
utilizando-se um pouco do termo de pandemia, que é justamente quando há uma disseminação mundial de uma doença. Ela pode surgir quando um agente infeccioso, seja um vírus ou uma bactéria, se espalha ao redor do mundo. E a maior parte das pessoas não são imunes a ela e nós não estamos preparados para combater, como aconteceu com o Covid. A gente viu isso muito no nosso dia a dia nos anos de 2020 e 2021. Já a endemia, ela vai ocorrer quando uma doença ela tem recorrência em uma região, mas ela não tem aumentos significativos no número de casos, ou seja, o número de casos ele permanece constante numa região só, como por exemplo a malária, que é muito presente, né, no norte, na floresta amazônica, que é bem comum também. Já a epidemia vai ser um aumento no número de casos de uma doença em várias regiões, mas que não atinge uma escala global. E o maior exemplo disso talvez seja a dengue. No Brasil nós temos campanhas periodicamente para combate à dengue, né? E também diferencia-se também de um outro termo que é o surto, né? Que é um aumento repentino e que a gente não esperava, de casos que ocorrem basicamente numa região determinada, numa comunidade ou mesmo em uma estação do ano, né? E nesse sentido, o número de casos e o aumento dos casos de infecção pela varíola do macaco, ela vai se configurar como um surto. Foi um aumento repentino e que a gente não esperava que acontecesse, né? E justamente, Sara, você estava me falando esses dias sobre um livro que você leu, né? Do Saramago. Como é que é o nome dele? Ele chama Ensaio sobre a Cegueira. E ele é um livro que fala um pouco sobre a propagação de uma cegueira branca que se espalha rapidamente pela população, sem uma causa aparente e causa um grande colapso ali dentro da sociedade. O fato dessa cegueira ser tão contagiosa e se espalhar em tão pouco tempo fez com que inúmeras pessoas fossem vítimas dessa cegueira branca, tomasse, né, as ruas e alguns lugares de forma desorientada mesmo, drástica, à procura de comida e condições básicas de sobrevivência. Você falou até comigo, né, que tipo assim, eles andavam pela rua, eles não conseguiam ver nada e eles começaram a passar fome, procurar em qualquer lugar comida e água. Que insanidade deve ter sido esse livro. Sim, e mostra também uma certa inaptidão do governo de resolver essa situação. Nossa. E isso lembra muito como que foi na pandemia do Covid, por exemplo. Então, essa inaptidão do governo frente a essa crise de saúde e essas tentativas falhas do governo de conter essa disseminação, essas tentativas, elas evidenciam os horrores, né, que a humanidade foi posta à prova ali. Então, evidencia o egoísmo, a ganância, o autoritarismo e também o aprofundamento da violência diante a essa realidade ali. Era um contexto crítico, né? Então a gente vê como que as pessoas realmente são e realmente se comportam frente a uma crise, né? Sim. Isso é muito correlacionado com o que a gente teve hoje em dia. Na pandemia do coronavírus. Então, a gente viu isso muito no Covid e tudo isso evidenciou o quanto que a gente está despreparado para lidar com uma crise de saúde. E como o Saramago alertou a gente, numa frase tão bonita, né? Penso que não cegamos, penso que estamos cegos. Cegos que, vendo, não veem. Muito profundo. Ele também alertou a gente quanto à necessidade de manter a humanidade e sem perder a esperança. Cegueira também é isso, viver num mundo onde se tenha acabado a esperança. Nossa, que análise profunda que ele faz através dessa Sim. frase, né? Nossa. É uma distopia que não dá pra acreditar que não seja algo tão atual, né? Tipo, Nossa, e como ele aborda esse tema, né? Sim. Muito interessante. é um livro de 1945 que fala... Que é bem atual, né? muito atual. E tem um livro que eu tava lendo também, Sara, compartilhando aqui, né? Que já é um quadro sobre livros. Sim. Tem um livro muito interessante que ele é chamado Varíola, da História ao Macaco. Desse ano mesmo, de 2022, saiu fresquinho do forno, né? Que é do Daniel Coriolano, né? É um livro de 30 páginas, mais ou menos, né? Ele é bem curtinho de ler, ele é bem fácil. E ele vai contextualizar sobre a varíola do macaco, né? Até chegar a esse ponto que a gente está agora, né? Da varíola humana até a varíola do macaco, né? A humana, ela tem uma importância histórica pra gente. Quando nós vamos pesquisar,
a gente vê que ela foi a primeira doença que a OMS, em 1980, naquela época realmente as coisas eram diferentes, declarou que a varíola humana foi erradicada, né? E o fim da varíola foi um marco histórico, porque justamente foi um programa de vacinação que foi bem sucedido, né? Foi a primeira doença declarada como erradicada, a primeira doença que efetivamente morreu no mundo. Eu e você não éramos nascidos, mas que avanço que a humanidade teve nessa década, né? E ao explicar esse surgimento da varíola dos macacos no livro, ele vai expor que no ano de 58, né, ainda com a varíola humana vigente, mas que o mundo estava se esforçando para erradicar, uma colônia de macacos ela foi mantida para estudo em um laboratório, e essa colônia ela foi acometida por um vírus, por uma doença que era parecida com a varíola humana, né? E isso acendeu um alerta na cabeça dos cientistas, né? Aquela colônia foi atingida por aquele vírus, então a gente vai chamar isso de varíola dos macacos, né? Era um estudo justamente sobre a varíola e que surgiu repentinamente no grupo de macacos que estava sendo mantido para estudo, né? E só em 70 que o primeiro caso da varíola dos macacos foi registrado, né, na África, na República Democrática no Congo, né? E depois disso, novos casos foram surgindo e ocorrendo em pelo menos 10 países da África, né? Que é onde essas espécies estão mais prevalecentes, né? E por lá o vírus já circula há muito tempo. Eu não sabia disso. Você sabia disso? Eu sabia. Você sabia? E o autor ele vai esclarecer que o causador da varíola dos macacos, que é o vírus Orthopoxvirus simian, né, que é um nome meio difícil, é um nome em latim, é difícil. Mas ele é diferente do vírus que causa a varíola humana, né? O Orthopoxvirus variolae, né? O nome é parecido, eles pertencem ao mesmo gênero de doença, mas eles são distintos na forma de agir e distintos na sua composição também, né? E o autor ele vai citar um exemplo que é bem tranquilo de entender e que eu acho que para o nosso público vai ser muito, muito fácil de entender. Que vamos imaginar duas pessoas, né? Um é Francisco da Silva, né? E o outro é Francisco dos Santos, né? O Francisco da Silva ele vai lutar judô, mas ele ainda é amador, ele sabe um golpe ou outro, ele é a faixa branca, ele começou esses dias com o treinador. Ainda não foi em todas as aulas, tá faltando, tá matando. Mas o Francisco dos Santos, ele é tetracampeão olímpico de judô. Ganhou em Tóquio, ganhou em Londres, ganhou no Brasil. Todos eles lutam judô, todos são homens e todos são Francisco. Mas eles não são a mesma pessoa como a gente vê. Sim, da mesma forma com o vírus, né? Exatamente, é nesse ponto que eu queria chegar, né? Mas o que se diferencia, né? Durante a pandemia do Covid, a gente viu o aparecimento e a crescente infecção pela varíola do macaco. E quando a gente viu que a varíola do macaco estava começando a surgir e a pandemia do Covid estava um pouco menos, estava em ascensão, né, justamente, mas também quando começou a decair e começou a crescer aquele número de casos de varíola do macaco, a gente estava com medo, a gente ficou com medo de existir uma nova pandemia, duas pandemias de vez, né? E justamente foi pelo fato da Covid deixar muitos danos, né? A Covid realmente marcou a história da humanidade, né? Muitas vidas foram ceifadas, muitos impactos persistentes, principalmente na área da saúde, né? Nós vimos o quanto os hospitais estavam despreparados, o número de pessoas, falta de oxigênio também, e o desequilíbrio da economia mundial, né? Que ainda está. A gente tem reflexos da crise até hoje, preços dos alimentos aumentando, e no caso da varíola do macaco, nós temos elementos cruciais que podem tranquilizar o medo do surgimento de uma nova crise. Uma nova crise com a varíola do macaco, ela não é iminente porque os vírus são diferentes e a gente já tem estudos que indicam uma certa tranquilidade. Sim, e a letalidade também da varíola dos macacos é bem inferior, né, do que a Covid, por exemplo. É bem menor e até as formas de transmissão são diferentes. São diferentes. Gente, foi isso. Esse foi o Eu Li no Livro. Espero que vocês tenham gostado. Gente, esse foi o nosso episódio do Fala Médico, que faz parte do projeto de extensão da Faculdade de Saúde e Ecologia Humana, a FASE, de Minas Gerais. Muito obrigado a você que ficou até aqui. E não se esqueça de seguir a gente lá no Instagram, @FalaMédicoFazé, tudo junto. No canal do YouTube, Fala Médico Podcast. Ou no Spotify, como Fala Médico. Até a próxima.